Função quadrática, aula 2, a parábola. Bom, pessoal, nós já conhecemos a função quadrática, né? Que é toda função definida por f de x igual a a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui f de x igual a 1 sobre 8 vezes x ao quadrado mais 2. Esse exemplo, o a é igual a 1 oitavo, o b é igual a 0 e c é igual a 2. Vamos colocar aqui ao lado o gráfico dessa função. Aqui nós temos o gráfico, e esse gráfico corresponde a uma parábola. O gráfico de toda função quadrática é uma parábola. E se você está se perguntando o que é uma parábola, vamos para a definição. Sejam um ponto F, chamado foco, e a reta D, diretriz, pertencentes ao mesmo plano, com F não pertencendo a D, parábola é o conjunto dos pontos desse plano que estão à mesma distância de F e D. Ou seja, pessoal, a gente tem um ponto chamado foco, né, o ponto F, e uma reta chamada diretriz, né, uma reta D. E é lógico que para a condição de parábola nós temos que esse ponto F ele não pode pertencer a essa reta, né? E aí todos os pontos, o conjunto de pontos que estão à mesma distância, tanto desse ponto F quanto desta reta D, né, formam um conjunto de pontos a qual nós chamamos de parábola. Se nós pegarmos aqui o nosso exemplo, né, que nós mostramos, fx é igual a 1 oitavo vezes x ao quadrado mais 2, e nós temos aqui o gráfico ao lado, que nós já vimos. Este gráfico, né, como eu já falei, ele corresponde a uma parábola. Ele é formado por uma parábola na qual o foco F ele estaria no ponto, né, ele está no ponto 0 e 4. Né? E por uma reta diretriz, né, que está localizada na posição y igual a 0. Então, a parábola correspondente ao gráfico da função de f de x é igual a 1 oitavo vezes x ao quadrado mais 2 corresponde a esta configuração do foco no par ordenado 0 e 4 e reta diretriz igual a y igual a 0. Né? Se você estiver pensando que sempre a reta diretriz corresponde ao eixo x, isso não é uma verdade absoluta, isso é apenas uma situação para a qual eu coloquei que a reta diretriz fosse pertencente justamente nessa região, né, correspondente ao eixo de x, e no caso o foco na posição do par ordenado 0 e 4, que correspondia justamente ao gráfico, né, da função f de x igual a 1 oitavo vezes x ao quadrado mais 2. Então, pessoal, aqui nós temos esse caso, né, temos a parábola, mostrei para vocês onde está o foco, né, e onde está a diretriz, né, que corresponde à configuração para produzir tal parábola. Se nós pegarmos um ponto qualquer, né, dessa parábola, vamos pegar um ponto que esteja no vértice, né, dessa parábola, um ponto P. Então, a distância de F a P é igual à distância de P a um ponto Q, né, pertencente à reta diretriz. Nesse caso aí, vai ser correspondente a um ponto P que seja pertencente ao eixo X, né, já que neste caso, como eu falei, a reta diretriz ela é coincidente com o eixo X. E nesse caso é muito óbvio perceber que esse segmento FP é igual ao segmento PQ, né? Então, e nesse caso a gente até percebe que corresponde a duas unidades, né? A distância, né? E o tamanho desse segmento. Sendo assim, se nós chamarmos esses dois segmentos de H e de G, o segmento H é congruente ao segmento G, certo? Se nós movermos esse ponto P ao longo dessa parábola, né, modificarmos a posição do ponto P, mas sempre com o ponto P pertencendo, né, à parábola, essa relação que nós temos continua sendo válida. Né? Então, veja só. Mudamos aqui a posição do ponto P, mas o ponto P continua pertencendo à parábola, certo?
E aqui nós temos, né, o segmento H, que é a união entre o foco F e o ponto P, e nós temos o segmento G, que no caso corresponde, né, ao segmento formado pelo ponto Q e o ponto P, correto? Então, se você pegar esses segmentos, eles são congruentes, eles têm o mesmo comprimento. Se nós continuarmos a mover o ponto P, essa relação continua sendo válida ao longo de toda a parábola, né? Aqui vemos outras posições, né, para o ponto P, e essa relação continua sendo válida, onde o segmento H é congruente ao segmento G. Então, essa é a definição da parábola, né? E essa definição é muito interessante porque ela tem muitas aplicações no mundo da física, pessoal. E isso você vai ver ao longo das nossas aulas, né? Então, pessoal, um abraço para vocês. Ficamos por aqui.